Pessoal, então, um adendo, eu vou mostrar para vocês o que é o π e por que ele aparece tanto, tá? Então a gente vai falar do π aqui. Bom, para isso eu preciso desenhar uma circunferência. Eu vou desenhar duas circunferências aqui, de tamanhos diferentes, essa é a ideia. Uma aqui e uma aqui. Deixa eu apagar. Então, duas circunferências de tamanhos diferentes. E aí eu vou traçar os raios dessas circunferências, né? Então, aqui é um raio. O que é o raio? Vamos discutir um pouquinho. O que é o raio? O raio é a distância do centro da circunferência até a borda. Essa borda a gente já viu que ela é chamada de circunferência. E o que é o diâmetro? O diâmetro é eu cruzar a circunferência de um ponto ao outro, passando pela borda. Então, ó, essa distância, passando pelo centro, desculpe. Então, isso aqui é o diâmetro. Aqui é o diâmetro e aqui é o diâmetro, certo? Diferentemente, se eu tivesse algo assim, ó, e eu tenho o centro da circunferência, eu vou cruzar de um lado ao outro da circunferência, mas eu não passo pelo centro, tá vendo? Eu não tenho diâmetro aqui. Você precisa ver aqui, ao passar pelo centro, de um lado ao outro da circunferência, eu tenho diâmetro. Então, de uma ponta à outra, passando pelo centro, eu teria o diâmetro. E você tem que ver que, ó, se a ideia é que do centro até a borda eu tenho um raio, eu vou ter aqui e vou ter isso aqui. Portanto, o meu diâmetro tem que ser o dobro do raio, ou o raio metade do diâmetro, ok? Dito isso, o que você precisa observar? Nós já discutimos a ideia de comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é igual a 2πr, e aí eu tenho ali o diâmetro, ok? Não se prenda necessariamente nessas equações, mas elas serão interessantes de você conseguir olhar também algebricamente para isso. Então, o que você precisa saber para entender o π é o diâmetro da circunferência, que é passar de um ponto ao outro da circunferência, passando pelo centro dela. E o comprimento da circunferência é este comprimento aqui que a gente já discutiu, que é como se eu cortasse ela, abrisse em uma reta. Beleza, é isso que eu tenho. O que é o π? O π é você pegar este comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro. E aí o π ele vai ter um valor, o π é um número irracional, ele tem infinitas casas e de uma forma assim caótica, né? Ele não tem uma ordem, assim como uma dízima periódica, ele vai para o infinito, mas uma boa aproximação com duas casas decimais todo mundo aprende, então a gente coloca aqui um aproximado, 3,14. E aí isso tem que surgir uma dúvida na sua cabeça, né? Mas espera aí, eu tenho aqui três circunferências desenhadas, mais duas aqui, vamos analisar essas duas. Tá, eu tenho duas circunferências aqui. Isso quer dizer que o π é válido para essa e é válido para essa? Né? É verdade. Isso quer dizer que se eu pegar o diâmetro dessa circunferência e dividir pelo comprimento. Ao contrário, se eu pegar o comprimento dessa circunferência e dividir pelo diâmetro, eu obtenho esse valor? Obtenho. Então quer dizer que se eu pego o comprimento dessa circunferência e divido pelo diâmetro dela, eu obtenho o mesmo valor? Obtenho. Cuidado que eu não estou falando que os raios são iguais ou que os diâmetros são iguais, não. Mas eu estou falando que a proporção de comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, isso sim é igual nessas duas circunferências, como em qualquer circunferência que exista no universo. Tanto na natureza quanto qualquer uma que você possa criar. Isso é verdade para essas duas que eu desenhei aqui. Isso é verdade, por exemplo, para a circunferência do seu olho, a íris do seu olho. Isso é verdade para a circunferência que é a nossa galáxia. Isso é verdade para uma bola. Isso é verdade para qualquer coisa. E aí eu desafio você a pegar um papel, desenhar, claro que com compasso certinho, uma circunferência perfeitinha. Calcule o comprimento dessa circunferência, você já sabe calcular. E aí, eu desafio você agora a provar isso. Então, pega uma folha, desenha uma circunferência, usa um compasso bonitinho, faz uma circunferência bonitinha, descubra o raio dela, aí você vai lá e calcula o comprimento dessa circunferência. Você já sabe que o comprimento é 2πr, ok? Já sabe isso. Calcula esse valor. Usa a calculadora, tá? Não tem problema, pode usar a calculadora.
Aí você vai lá, mede com a régua o diâmetro dela. Passa de um ponto ao outro da circunferência, cruzando pelo centro. E aí divida o comprimento dessa circunferência pelo diâmetro. Você vai obter esse valor aqui se você usou os aparelhos certinhos, as ferramentas, para poder fazer uma boa circunferência, medições e cálculos. Agora vai lá e faz uma circunferência de um tamanho ou maior ou menor. De novo, pega o comprimento da circunferência, divide pelo diâmetro, você vai obter o valor de π. E olha só, dadas essas equações, bom, é claro, né? Porque, ó, se eu fizer o comprimento dividido pelo diâmetro, quem é o comprimento? O comprimento é 2πr. E quem é o diâmetro? É 2r. Bom, aí eu vou cortar este 2 com esse 2, esse r com esse r, me sobra π. Isso quer dizer que sempre o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é igual a π, sempre, para todo tipo de circunferência. Isso quer dizer que o π é uma constante trigonométrica e é uma constante na circunferência. Sempre que você tiver uma figura geométrica em que você pode ter uma circunferência, e nós vamos ver isso depois na parte de polígonos, quando nós vemos assim, às vezes eu tenho um triângulo, aí você fala assim, tá, mas por que apareceu um π lá? Bom, porque esse triângulo pode estar tanto inscrito, se ele for regular, quanto circunscrito numa circunferência. Então, a circunferência ela era considerada pelos gregos, e até hoje, né, a forma geométrica mais perfeita que existe. Porque ela é linda, ela é perfeita, a circunferência. E este π está implícito em toda a circunferência. É uma constante de toda a circunferência, porque independente da circunferência que você pegar, o comprimento dela dividido pelo diâmetro dá este valorzinho de 3,14. E aí depois a gente pode até discutir um pouco mais sobre o π. O π é um número fantástico. Dentro do π você tem todas as possibilidades de números da sua data de nascimento, de qualquer valor que você possa pensar, a idades, a etc, 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 porque é um número que vai para o infinito. O número π é um número que comporta todos os números que existiram e existirão. Então, este é o π, uma constante da circunferência. E aí, portanto, tudo que envolva algo de circunferência implícito ou explícito ou cíclico terá o valorzinho π. É por isso que ele aparece tanto em geometria e qualquer coisa que seja relacionada com geometria. Então é isso aí, valeu, até a próxima.